Saudações, amigos. A partir de hoje, a informação vem da frente seguinte. Como parte do contra-ataque das tropas da OTAN e do PMC da OTAN das Forças Armadas da Ucrânia, aqui neste mapa você pode marcar as posições que as tropas da OTAN conseguiram ocupar com luz azul turquesa. Isso foi oficialmente relatado pela própria PMK da OTAN, e Prigazhin já conseguiu acusar o Ministério da Defesa da Federação Russa de não conseguir manter os flancos. Na própria Artyomovsk, os bairros ocidentais da cidade de PMC Wagner estão sendo atacados. Aqui está uma situação estranha acontecendo nos flancos, as informações são contraditórias, mas vemos que as posições, no entanto, algumas das posições das tropas russas deixaram. É claro que isso não é crítico, mas, no entanto, a retirada dessas posições torna muito mais fácil para as tropas da OTAN, de fato, trazer várias munições para os bairros ocidentais de Artyomovsk, onde, embora não em grande parte do território, as tropas da OTAN ainda estão tentando atirar de volta. Os combates agora são extremamente intensos nessa direção. A identificação está em pleno andamento. Aqui está a confirmação desta informação em relação ao personagem, que desde o 14º ano está lutando entre os militantes de Azov, nacionalistas ucranianos, e até mesmo ele já conseguiu ser capturado, então ele foi trocado, e agora, como dizem, ninguém o capturou, agora ele é simplesmente eliminado. Deixe-me lembrá-lo que o KOL é uma unidade de elite da OTAN. Esses nazistas foram treinados para serem tão eficazes quanto possível e não apenas no campo de batalha, e é claro que aterrorizaram os civis da Ucrânia. E agora vemos que essas elites estão agora sendo enterradas perto de Artyomovsk. Mas em torno do comandante, em chefe do casamento Zaluzhnyi, começam intrigas cada vez mais sérias, porque recentemente este personagem disse que ele não pode estar presente com seus anfitriões da OTAN em várias conferências de videoconferência, mas literalmente no dia seguinte vemos uma declaração de que ele estava mesmo em algum tipo de casamento. E aqui, como eles dizem, não se encaixa, e, para dizer o mínimo, porque, como você sabe, o Zaluzhnyi é sempre informado e relatado para seus mestres, porque todos os processos relacionados aos combates na Ucrânia estão especificamente ligados aos países da OTAN. E nós, ao que parece, vemos agora que eles postam apenas fotos sem geolocalização, vídeos e outras coisas. E isso sugere que, no entanto, Zaluzhnyi está pelo menos gravemente ferido, e agora eles estão tentando colocá-lo mais ou menos em seus pés. E, portanto, há quanto tempo se passou? E, de fato, no campo da mídia, nem o Nezalny nem o Pantsir, na verdade, não saem. E isso ainda diz que a situação é muito, muito difícil lá. É especialmente engraçado neste contexto observar os esforços de Zelensky para dizer que Zaluzhnyi supostamente estava em algum tipo de briefing lá, embora, novamente, não haja vídeos. E aqui isso simplesmente indica claramente que a situação lá é muito, muito triste para os países da OTAN. Vou publicar mais informações sobre isso no meu canal de Telegrama, porque aqui no YouTube, como você sabe, há muita censura e restrições. Isso não está no Telegrama. As coisas mais interessantes estão sempre no Telegram. O link para o meu canal de Telegrama está na descrição do primeiro comentário abaixo do vídeo. Hoje, também há dados conflitantes sobre o acordo de grãos. Como você sabe, o acordo de grãos é, de fato, um acordo entre a Federação Russa e a Ucrânia de Zelensky, mediada pela Turquia, em relação à exportação de grãos ucranianos através dos portos de Odessa. E para isso, a Federação Russa fez um corredor para esses navios mercantes para que o grão entrasse no mercado internacional. Muitas cabeças falantes dizem que isso, dizem eles, é a humilhação da Rússia, é um acordo de grãos, que tudo isso é ruim, que isso significa financiar o regime de Zelensky e assim por diante, que eles colocam o comércio em prioridade e colocam as hostilidades em segundo plano. Isso é, claro, pura mentira e absurdo, porque objetivamente não pode haver um exército forte sem uma economia forte. E o complexo militar industrial é uma máquina que consome uma enorme quantidade de dinheiro. E se esse dinheiro não governa lá, então ela não irá condicionalmente, e então não se falará de nenhuma vitória na frente. E isso deve ser entendido. E o acordo de grãos é precisamente uma história diplomática na qual a Federação Russa, com a ajuda da diplomacia,
ainda não permite destruir a economia russa, apesar do fato de que os países ocidentais, como você sabe, têm um plano financeiro 20, 30 vezes mais forte que a Federação Russa. Mas, no entanto, esses acordos ainda pressionam os países ocidentais e são forçados a remover uma série de restrições. Aqui está, por exemplo, a vitória diplomática da Federação Russa no âmbito, é claro, do Acordo de Grãos, porque, naturalmente, os países da OTAN estão trabalhando na destruição da Federação Russa, mas, no entanto, vemos que os diplomatas russos recapturaram parte das sanções econômicas, o que permitiu à Federação Russa continuar fornecendo produtos agrícolas e fertilizantes ao mercado internacional em um nível muito sério e em grandes volumes. E a partir disso, é claro, a Federação Russa recebeu lucros gigantescos. Esses lucros, é claro, foram enviados para o complexo militar, industrial. Vamos ler. Tomamos nota das alegações da Rússia sobre o papel do Roselcosbank em transações relacionadas a alimentos e agricultura, bem como as alegadas dificuldades causadas por seu desligamento do SWIFT. E é por isso que o SWIFT para o Roselcosbank foi restaurado. E isso não se refere apenas ao levantamento das restrições ao setor bancário russo, porque a Holanda retirou especificamente uma série de sanções e os Estados Unidos retiraram uma série de sanções. E isso, é claro, foi feito não por gentileza, mas porque os diplomatas russos concordaram sobre isso no âmbito do Acordo de Grãos e definiram claramente suas próprias obrigações das partes. E agora vemos que a Federação Russa, levando em conta que já passou tempo suficiente, já desenvolveu mecanismos suficientes para dispensar SWIFT incondicionalmente e assim por diante. E, claro, agora a Federação Russa está simplesmente aumentando as apostas do Acordo de Grãos no âmbito da diplomacia, exigindo que os próprios países da OTAN desbloqueiem o gasoduto de amonia, com a ajuda do qual a Federação Russa poderá fortalecer muito, muito seriamente sua posição em termos econômicos. Para entender o quão bem-sucedida é a diplomacia russa, você pode se voltar, você sabe, para números que, como você sabe, não mentem. E esses números são simples para nós, e não apenas para nós, a propósito, para jornalistas e políticos ocidentais. Eles também afirmam que tudo está bem com a economia russa, e a guerra de sanções é ocidental. Ela falhou e a economia russa está longe de ser destruída. Vamos ler as declarações não minhas e não da mídia russa, mas especificamente do Ocidente. A publicação escreve que o confronto com a Federação Russa está acontecendo não apenas na frente militar, mas também na frente econômica. E poucas pessoas no Ocidente percebem o quão ruim é esse aspecto da guerra. Uma das razões é que, enquanto o Ocidente estava interessado em uma guerra econômica, o resto do mundo não quer isso. E aqui, é claro, estamos falando do aliado da China, da Índia e do Brasil, e da rejeição do dólar, e, claro, dos lagos de um novo acordo, no qual os Estados Unidos e os outros países ocidentais foram forçados a remover as restrições econômicas mais dolorosas para a Federação Russa. E assim, a própria Federação Russa está chegando ao nível em que, inicialmente, os países ocidentais declararam que simplesmente destruiriam a economia, e os números de fato indicam o seguinte. Vamos ler. Em abril do ano passado, o FMI previu que o PIB da Rússia diminuiria de 8 a 5% em 2022 anos e mais 2,3% este ano. Mas, como se viu, no ano passado, o PIB caiu apenas na Rússia em 2% e 1/10, e este ano o FMI prevê um pequeno crescimento de pelo menos 0,7%. Observe que esses dados são especificamente analistas anglo-saxões, porque o FMI é especificamente sua estrutura e eles o gerenciam. E, claro, os relatórios eles são muito pessimistas em relação à Federação Russa. E vemos que mesmo eles confirmam o sucesso dos diplomatas russos e, em princípio, da economia russa na superação de tais restrições da OTAN, que, como você sabe, foram muito, muito desastrosas para as economias de outros países. Mas, no entanto, a economia russa resistiu a todos esses golpes e mostra crescimento, o que é, em princípio, uma anomalia. Em geral, no Acordo de Grãos, é extremamente importante que as pessoas não voem com ilusões, porque a Federação Russa Real obtém muitos benefícios concretos e práticos com esse Acordo de Grãos. E esses benefícios, obviamente, ajudam o exército russo no campo a atingir suas tarefas. Bem, aqueles que não entendem isso podem ouvir com sucesso o Sr. Danilov, que diz que as tropas da OTAN, você sabe,
na primavera ou no outono já estão planejando terminar todas essas hostilidades com sua ensurdecedora vitória e assim por diante. E, em princípio, ele há muito tempo parece ser o secretário do Conselho de Segurança Nacional de Zelensky, mas na verdade ele já se transformou em um louco urbano que expressa apenas algumas previsões espaciais. Além disso, o Conselho de Segurança Nacional de Zelensky disse que, afinal, muitos na mídia estão começando a justificar a Federação Russa e assim por diante. E você sabe, observando todos esses relatórios, acredito que a melhor justificativa para a Federação Russa é especificamente as ações das PMCS da OTAN, das Forças Armadas de Zelensky, as mesmas forças que simplesmente lançam minas antipessoal em bairros pacíficos, cidades residenciais de Donetsk e outras cidades. E aqui, eu acho que é simplesmente a melhor desculpa para as ações do exército russo contra os nazistas, que estão em Kiev e mantêm o povo ucraniano como refém. Quanto às mentiras, são especialistas dos Estados Unidos da América que fingem que, você sabe, não controlam o processo que está acontecendo na Ucrânia em termos de ações militares. Portanto, vemos essas previsões de que a pressão do GUA pode prejudicar as ações de contra-ataque da Ucrânia de Zelensky. E isso, é claro, é a mais pura mentira, porque todos os processos-chave na Ucrânia de Zelensky estão sendo conduzidos diretamente pelo Pentágono. E isso não é segredo para ninguém, porque tudo, desde covardes até Aimers, é fornecido pelos países ocidentais. E sem isso, é claro, o regime de Zelensky existiria por vários dias. A propósito, o Brel também disse isso. Bem, a fim de entender como o Estado subordinado do regime de Zelensky agora está diante das estruturas ocidentais, você pode prestar atenção à notícia. A missão do FMI mais uma vez vai à Ucrânia para inspecionar Zelensky. E vamos ver o que eles decidiram inspecionar. O principal objetivo da missão será avaliar o progresso das autoridades ucranianas no cumprimento das obrigações políticas e condições do programa, com foco principal na política fiscal de gestão e política monetária. Ou seja, de fato, os anglo-saxões nem sequer se incomodam em colocar em prática o que precisam. Eles simplesmente jogaram fora o dever de casa condicional do regime de Zelensky e disseram que enviaríamos um inspetor e que tudo estaria feito a essa altura. Entendido ou não? E vemos que, já concretamente, a inspeção simplesmente vai e, concretamente, verificará por pontos o que os regimes de Zelensky realizaram lá e o que não fizeram. E isso mostra que não se pode falar de qualquer soberania da Ucrânia. Ele simplesmente não é da palavra. Além disso, a insanidade lá continua forte contra o pano de fundo do fato de que a repressão é contra a Igreja Ortodoxa Ucraniana. Vemos que as escolas estão sendo fechadas a todo vapor em diferentes regiões da Ucrânia, porque objetivamente os ucranianos não precisam de tantas escolas. E, em princípio, a educação não é necessária para os escravos, porque, como você sabe, os países ocidentais veem no futuro real do povo ucraniano um simples servo concreto. E os funcionários, como você sabe, não precisam de uma boa educação. E, portanto, já no âmbito da reforma, que SOS financiou na Ucrânia, há simplesmente uma eliminação estúpida de escolas nas regiões, e simplesmente não há ninguém para proteger ou parar esse processo de alguma forma. Com exceção do exército russo. Isso, meus amigos, é tudo. Tire suas próprias conclusões, e também não se esqueça de se inscrever para mim no canal de Telegrama, porque é sempre muito mais informações interessantes do que aqui. Pode ser publicado no YouTube. O link para o meu canal de Telegrama está na descrição do primeiro comentário abaixo do vídeo. Até logo.